Fala galera que acompanha aqui o nosso canal, quem vos fala é o Sérgio, bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal. Nós vamos falar nessa videoaula, vamos entrar na série Razões e Proporções dentro da matéria aritmética. Essa é a nossa primeira videoaula. Vamos abordar aqui o assunto somente sobre o que é razão. Nosso objetivo vai ser definir razão, conhecer os tipos de razões, verificar a notação das razões, porque elas possuem uma notação, e determinar razões entre dois números, tá ok? E para seguir, atingir esses objetivos, nós vamos seguir o seguinte sumário. Vamos fazer uma introdução que já está sendo feita, o desenvolvimento, onde nós vamos ver no desenvolvimento algumas definições, alguns tipos de comparações que vai se caracterizar, como sendo razões aritméticas e razões geométricas, e vamos ver o termo de uma razão e vamos fazer um exercíciozinho muito rápido, tá ok, moçada? Então vamos lá. A definição de razão. Bom, tudo que a gente vai ver na nossa vida, a gente tem que aprender o conceito, O que é razão? Eu adotei aqui um conceito bem completo que eu achei. Eu adotei o seguinte, que razão é a comparação. Prestem bem atenção nessa palavrinha-chave, comparação de dois números ou de duas grandezas, tá? Outra palavrinha-chave que nós temos são duas grandezas, porque elas têm que estar numa mesma unidade. Então, razão é a comparação de dois números ou de duas grandezas numa mesma unidade. Que tipo de comparação seria esse? Seria a comparação por subtração. Se eu estou comparando por subtração, eu tenho um tipo de razão, que eu vou adiantar aqui, que é a razão aritmética. Se eu tenho a comparação entre duas grandezas por divisão, eu vou ter a razão geométrica. Vamos ver detalhadamente o que é cada uma dessas? Então vamos lá, razões aritméticas. Quando queremos saber em quantas unidades um número excede o outro número. Um número excede o outro. Então são razões por subtração. A notação dela é essa aqui. A é uma notação universal. Vamos dizer assim, quando eu tenho uma razão universal, é A menos B. Então essa caracteriza a razão aritmética. Um número menos o outro. Ou seja, eu estou querendo saber em quantas unidades, no caso, o número A excede o número B. Vamos fazer um exemplo aqui bem rápido. Vamos determinar as razões aritméticas entre os números 5 e 3. Então vamos lá, vamos prestar bem atenção aqui, pessoal. Então, se eu quero razão aritmética, o que eu vou fazer? Razão aritmética, eu lembro que a notação dela é A menos B. Ou seja, se eu quero a razão aritmética entre 5 e 3, eu tenho 5 menos 3, que vai ser igual a 2. Ou seja, o número 5 excede o número 3 em quantas unidades? 2 unidades. Tá ok, pessoal? Então, vamos voltar aqui para as nossas definições. Então, vamos definir o que são razões geométricas. É quando queremos razão geométrica. Então, eu tenho razão geométrica quando queremos saber quantas vezes um número contém ou está contido em outro número, tá? Ou em outra grandeza. São razões por divisão. E qual é a notação dela? Qual é a razão universal? É A dividido por B, ou seja, uma fração A sobre B, ou A dois pontinhos B. Essa é a razão geométrica. Vamos ver um exemplo, Então tá, se eu estou querendo calcular a razão geométrica de 3 para 5, eu sei que tenho duas notações, A sobre B, ou a outra notação, A dividido por B. Como é que eu faço para a primeira notação? De 3 para 5, ou eu vou até trocar a cor aqui, para ficar bem diferente, 3 sobre 5, ou eu tenho 3, dois pontinhos, 5.
tá ok? Então 3/5 é a razão de 3 para 5, tá ok? Aproveitando aqui o gancho, eu vou ver aqui com vocês, eu vou falar uma coisa sobre termos de uma razão. Quais são os termos de uma razão, tá? Eu tenho, por exemplo, numa razão aritmética, né? Evidentemente, a gente acabou de ver, é um número menos o outro, ou quanto um número excede o outro, em quantas unidades um número excede o outro, tá? Eu tenho aqui A menos B, tá? Ou numa razão geométrica, eu tenho A sobre B, ou A dividido por B. Repare que eu coloquei aqui de cor diferente, tá? Aqui, ó, o primeiro termo da razão aritmética e o segundo termo. Aqui, o primeiro termo da razão geométrica e o segundo termo, ou A, dois pontinhos, B. Pessoal, o que é, como que eu chamo esse termo A? Eu chamo esse termo A de antecedente, tá? O termo A é o primeiro termo de uma razão, eu chamo de antecedente. Ele é chamado de antecedente. E o segundo termo, né, é o consequente. Bom, em cima disso aí, agora só nos cabe todas as definições que eu queria passar para vocês, eu já passei. Então só nos cabe fazer alguns exercícios bem simplesinhos, bem prático, para fixar isso que está sendo falado aqui na nossa videoaula, não é mesmo? Então vamos lá. Exercícios, vamos determinar as razões por divisão. Eu tenho os dois primeiros números. Aqui eu tenho o meu antecedente é o 10 e o meu consequente é o 2. Ou seja, ou eu faço 10 sobre 2, né, que é igual a 5, ou eu posso fazer 10, dois pontinhos, aqui, 2, que é igual a 5. Por exemplo, 4 e 10. Eu vou adotar a partir de agora somente essa primeira anotação, tá ok, pessoal? É 4 sobre 10. Eu posso simplificar, não posso? Eu posso dividir esse aqui por 2 e esse aqui também por 2, que vai dar 2 sobre 5. Então, a razão entre 4 e 10, onde o 4 é o meu antecedente e o 10 é o meu consequente, são o quê? 2/5, tá ok? 14 e 3. Quem é o meu antecedente? Vamos subir aqui um pouquinho. Quem é o meu antecedente? O 14. Quem é o meu consequente? É o 3. Então, se eu quero a razão de 14 sobre 3 igual a 14 sobre 3. Tá ok? Então, se eu quero a razão, agora aqui na letra D, 9 e 0,3. Então, eu tenho 9 dividido por 0,3. Mas só que esse 0,3 é a mesma coisa que 3 dividido por 10, não é, pessoal? Então, eu tenho 9 dividido por 3 sobre 10. Que, na verdade, eu tenho uma divisão de fração. É como se eu tivesse 9 sobre 1 dividido por 3 sobre 10. O que eu faço? Repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Como eu estou multiplicando, aqui ó, eu posso cortar. Ou seja, aqui fica 3, aqui fica 1. Ou seja, vai ficar 3 vezes 10, que dá 30. Tá ok? Bem simples os exercícios e bem fácil de entender isso aqui. Por exemplo, 3,6 e 3/5. Aí eu vou adotar aquela segunda dos pontinhos, tá? Dos dois pontinhos. Quem é 3,6? É a mesma coisa que 36 sobre 10. Ok? Dividido por 3/5. Ou seja, o meu antecedente é 36 sobre 10 e o meu consequente é 3/5. Mesmo procedimento, né? Divisão de frações, eu repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Aqui ó, eu posso cancelar, vai ficar 36 dividido por 2, que isso aqui dá 18. 18 ainda está dividido por 3, que vai dar 6. Então 6, eu posso dizer
que 6 é a razão entre 3,6 e 5. 3,6 está para 3/5, tá? Eu posso ler uma razão também, aproveitando aqui o ensejo, dessa forma. Beleza, então vamos lá. Se eu quero saber a razão onde o meu antecedente é meio, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Meu antecedente é meio e 2. Antecedente consequente. Então vai ser 1 sobre 2 dividido sobre 2 sobre 1. O que eu faço? Repito o primeiro, que é o meio, que é o antecedente, e multiplico aqui por 1 sobre 2, que é igual a 1/4. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, o que acontece? Quando eu estou trabalhando com fração, a notação que é mais interessante eu estar usando é essa notação aqui. Quando eu trabalho com números inteiros, números inteiros, eu uso essa notação aqui, ela me facilita para que eu calcule a razão. Então, a última razão entre fração, eu vou chamar a razão aqui R. Então, o meu antecedente é 1/3 e o meu consequente é 1 sobre 2. Então, o que eu vou fazer? 1/3 vezes 2 sobre 1. Já fiz direto aqui, tá, pessoal? Porque, vamos lá, eu deveria ter feito 1/3 sobre 1 sobre 2, tá? Essa seria aqui a minha razão, o meu antecedente dividido pelo meu consequente. Como isso aqui se trata de uma fração, repito o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, que dá 2 sobre 3. Essa é a razão, 2/3 é a razão entre 1/3 e 1 sobre 2. Pessoal, se vocês gostaram aqui, eu dou por encerrada aqui a videoaula. Se vocês gostaram da nossa videoaula, não perca a nossa próxima videoaula. Acompanhe aqui o canal. Eu sugiro que sigam essa série com jeitinho, porque eu vou explicar muitas propriedades que normalmente não são vistas no colégio, tá? No colégio, normalmente, somente cursinho, quando está preparando o aluno para algum concurso. Essa matéria, razões e proporções, ela é matéria que cai na ESA, no colégio naval. Ela cai algumas coisinhas assim em física, em química, ela é uma matéria primordial para que a gente entre depois em regra de 3, que é muito importante, principalmente lá na química, quando a gente vai ver cálculo estequiométrico, tá? E existem questões também do Enem que envolvem razões e proporções. Então, acompanhe essa série de videoaula, garanto que vai valer a pena. Se você gostou, senta o dedo aí, deixa aí o seu like para estar ajudando aqui o canal, para que eu possa estar postando sempre novidades aqui para vocês, ok? Um forte abraço, bons estudos!